Olá pessoal, sejam todas e todos muito bem-vindos ao nosso vídeo de hoje, que faz parte do nosso projeto Entre Linhas e Histórias. E a nossa parada hoje continua no universo oriental. E hoje nós vamos falar sobre o teatro e o cinema oriental. Não tem como nós falarmos no cinema sem primeiro nós falarmos no teatro. E o teatro japonês, ele se divide em duas categorias, em dois tipos de teatro. O teatro No e o teatro Kabuki. E eu vou explicar para vocês a diferença e as similaridades entre os dois. O teatro No, ele é um teatro chique, muito rebuscado e que é muito ligado à questão da religião. Ele nasceu no século XIV e ele pegava histórias de pessoas reais que viviam na sociedade naquela época e transformavam em poesia, dança, música, e aquilo virava um espetáculo, uma forma de narrar a vida daquela pessoa. O teatro No, ele foi ficando popular só mais pra frente, lá no ano de 1374. E ele acontecia em frente aos templos, na rua, em lugares públicos geralmente, sempre com o caráter de ser algo chique, mas sempre ligado à religião. E só bem depois ele começou a ocupar as salas de teatro, que são um pouco diferentes das salas de teatro que a gente está acostumado aqui no Brasil, quanto mais hoje em dia. Lá elas tinham características muito específicas que precisavam ter para receber esse espetáculo. Informação bem bacana é que no teatro No, as pessoas usam máscaras para interpretar. Todo mundo? Não são todos os personagens que usam máscaras. Os personagens que fazem humanos, seres humanos, eles não usam máscaras. Os personagens que usam máscaras são apenas os personagens que fazem papéis de fantasmas, de espíritos. Interessante, né? Guarda essa informação, porque quando a gente falar lá do cinema, essa informação vai fazer bastante sentido. Uma técnica muito usada nesse teatro No é que os gestos dos personagens são muito pequenos e eles significam muita coisa. Então, às vezes, um gesto bem pequenininho faz uma leitura para a plateia grandiosa. E geralmente, no drama do teatro No, um espírito, já morto, esse espírito, esse fantasma, ele tem que cumprir alguma missão aqui na Terra, fazer alguma coisa para então cessar aqui os seus ressentimentos que ele tenha deixado aqui na Terra e para então ele conseguir fazer a sua passagem para o mundo espiritual. E agora vamos falar do teatro Kabuki. Diferente do teatro No, que é considerado um teatro mais burguês, já o teatro Kabuki é considerado um teatro mais pobre, muito mais simples, porque ele fala de questões cotidianas do dia a dia e não sobre coisas espirituais ou outras coisas. Não, ele está preocupado em falar sobre o cotidiano, sobre criticar pontos que a sociedade japonesa estava vivendo naquela época, conseguindo assim colocar no teatro, no palco, as questões sociais e políticas que eram necessárias, diferente do teatro No, onde eles colocavam a vida de pessoas. Aqui não, aqui a ideia são situações cotidianas. Outra diferença, no teatro Kabuki não se tem máscara. Existem maquiagens fortes, pesadas, mas não existe máscara. Uma informação que é muito chocante, quanto mais hoje em dia. A gente está falando de século XIV, porém, até hoje, somente homens podem atuar no teatro Kabuki. Vocês acreditam? Mulheres não podem atuar. E os homens têm que fazer, além dos personagens masculinos, fazem também os personagens femininos. A música do teatro Kabuki é toda ao vivo. E as técnicas são um pouco parecidas com o teatro No. Também mistura poesia, dança, música. É nessa mesma proposta. Muito bem. Dito isso, nós entendemos um pouco do teatro japonês, tanto o No quanto o Kabuki. E aí, o cinema, que
que é considerada aí a nossa sétima arte, ela vai pegar nessas influências do teatro japonês para criar o cinema japonês. Que quem conhece, ou se vocês não conhecem, deem uma procurada porque tem muitas séries, tem muitos filmes e muita coisa interessante. E um grande sucesso do Japão são os filmes de terror. Sim, e a grande inspiração dos filmes de terror está lá no Teatro No. Quando eles falam de fantasmas ou dos espíritos que às vezes estão perturbando o espaço, para então resolverem essa situação, o espírito ele está ali incomodando aquela casa, principalmente, sempre uma casa, quando acontece alguma coisa, e aí depois quando isso se resolve, aquele espírito vai embora, porque ele consegue fazer a passagem dele. Isso na cultura deles, ok? Cada um acredita no que quer acreditar. Mas aqui eu estou explicando sobre a cultura oriental. Então, o cinema de terror acaba fazendo muito sucesso exatamente por essa questão. Uma coisa bem interessante da gente pensar é que a história de uma cidade, a história de um país, ela se funde também com a cultura, com a arte, com a alimentação, com as músicas daquela época, tudo é um reflexo. E aí, o Japão, que passou pela Primeira Guerra Mundial, ela se divide em duas partes. Se a gente pensar na arte antes da guerra e a arte pós-guerra. E isso influencia bastante, principalmente porque as questões do pós-guerra foram um pouco diferentes das questões antes dessa guerra. Uma coisa também bem interessante é que o cinema japonês ele usa bastante da narração. Por quê? Sabe aquela coisa do narrador do teatro? Nos teatros japoneses eles usam bastante dessa técnica, né? Desse personagem aí que narra a história. E no cinema a gente consegue ver a cena e tem a voz em off, né? Com certeza você já deve ter assistido alguma coisa que tem a narração, né, em off enquanto a gente vê a ação do ator trabalhando. Então essa influência vem a técnica que também vem lá do teatro, a narração. Antes da guerra, os filmes japoneses eles aconteciam em lugares como na cidade, no campo, nos templos, nos jardins, nesses lugares. Já no pós-guerra, já eles queriam mostrar a capital. A capital do Japão é Tóquio. Então, aí eles já queriam ali, ó, mostrar uma coisa mais urbana, mais moderna. Histórias da guerra e do teatro que se fundem e se mesclam e nascem também aí o cinema japonês que cada vez mais tem conquistado aí cada vez mais espaço, tanto o cinema oriental como um todo, japonês, chinês, coreano, e a gente tem aí o grande filme no Oscar 2019, ganhador. Foi 19 ou foi 20? Ou foi 2020? Enfim, eu vou botar aqui embaixo essa informação, mas que é um filme que eu particularmente amei, muito, muito, muito bom, que é o Parasita. Um filme muito bacana que mostrou aí que o cinema oriental veio com tudo, chegou chegando aí com terror que mistura questões sociais, muito bacana, e que é um filme extremamente surpreendente, além de tudo, que as artes contam a história de um povo. Então nesse filme, por exemplo, eles estão falando das questões sociais, nas outras estão falando de questões religiosas, espirituais, nas outras estão falando sobre questões da guerra, da Primeira Guerra. As artes, assim como aqui no Brasil não é diferente, mas no nosso vídeo aqui eu vou focar só no oriental. As artes, elas se misturam aí para dizer coisas. Bem, pessoal, é isso. Um vídeo cheio de curiosidades e informações que eu amei pesquisar e trazer aqui para vocês. Fiquei muito feliz, eu espero muito que vocês gostem. E junto aí você vai receber um quiz bem legal para você testar os seus conhecimentos baseados nesse vídeo. Nós nos vemos no nosso próximo encontro, hein? Até mais!